Olá, eu sou Juliana Fonseca, sou professora, química, mãe e adoro a vida das pessoas. Hoje eu tô aqui no Como Eu Me Tornei com a arquiteta Dani Coelho e que poderia ser modelo também, viu, gente? Linda, maravilhosa. Dani, eu quero que você me conte tudo da sua vida desde pequenininha, desde os seus sonhos de ser engenheira, porque eu te conheci na engenharia. E essa transição para arquitetura, tá bom? Pode ficar à vontade. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, prof, que eu não vou perder esse costume nunca. E assim, desde criança, o meu maior sonho era ser arquiteta. Nunca passou engenharia na minha cabeça. Nunca. Sabe aqueles folhetos de quando vai entregar um condomínio novo, que tem a plantinha humanizada, bonitinha, que você vê o layout do apartamento? Eu tinha coleção daquilo desde 8 anos de idade. Vários. Mas aí a vida vai passando, a gente vai estudando, e chega o vestibular, e você acha que está preparado, que é aquilo que você quer, e você não sabe de nada. Exatamente. Eu sofri muito. Eu sofri muito com as opiniões externas. Muitas pessoas da minha família começaram a dar opiniões do que eu precisava ser, do que eu precisava estudar, do que dava dinheiro, do que não dava dinheiro, do caminho que eu deveria ou não seguir. E isso acabou me influenciando a desviar do meu caminho. Mas até lá, o que foi que aconteceu? Na época que eu fiz meu primeiro vestibular na UFBA, eu fiz para arquitetura. Eu já sabia que eu queria ser arquiteta. Mas naquela época era primeira e segunda fase, lembra? Sim, Hoje em dia não tem mais lembro. isso. Entreguei um pouquinho minha idade. Mas enfim, não era a primeira e segunda fase. Eu passei na primeira fase, mas na segunda fase, que era a fase mais, como é que se diz? Específica. Específica, eu perdi. E naquela época, meus pais, que não... nem meu pai nem minha mãe têm formação acadêmica. Foram só até o terceiro ano, o segundo grau, não é isso? Na época era segundo grau. Isso. Então eles não tinham esse discernimento de que, vou te colocar no cursinho, porque naquela época quem queria passar na UFBA fazia cursinho, né? Em algumas, para algumas faculdades, né? Enfim. E aí eles não tinham muito esse conhecimento de que valia a pena você fazer um cursinho durante um ano para esperar o próximo vestibular da UFBA, porque era um por ano, para poder eu ingressar na faculdade pública, né? Então meu pai falou logo: não, minha filha, você vai fazer vestibular nas faculdades particulares. Aí eu fiz: meu pai, mas como é que a gente vai pagar isso? Na minha cabeça, né? Poxa, preocupação. Eu tava vendo o esforço dele para manter a casa de minha mãe e tal. Como é que a gente vai fazer isso? Aí ele: não se preocupe, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que estudar, ter seu diploma, ser alguém na vida. Aí eu fiz: então beleza, bora fazer o vestibular. Achando eu que faria pra arquitetura. Tá. Aí, quando eu fui me inscrever no vestibular, eu lembro que eu queria, porque eu queria me inscrever na... Pode falar o nome da faculdade? Pode? Na Jorge Amado. Eu queria fazer a Jorge Amado. Na época, tinha inaugurado recentemente, assim, não tinha muitos anos de faculdade. Mas não sei, eu gostava da Jorge Amado, sabe? E aí, quando eu fui me inscrever, meu pai fez assim: poxa, Dani, eu adoraria ter uma filha engenheira. Já pensou? Poxa, minha filha é engenheira. Eu fiz: engenheira, pai? Aí ele: engenharia é o que dá dinheiro. O que dá dinheiro é engenharia, medicina e advocacia. Aí eu tinha na minha cabeça que medicina nunca eu faria, e até hoje não tenho a menor aptidão para tal. E aí a advocacia também não era a minha praia. Não que engenharia fosse, mas como tinha várias engenharias... Estava mais próxima da arquitetura que você sempre quis. Mas então, eu poderia ter ido para engenharia civil.
Só que você não tá preparado para você escolher, sabe, da maneira correta, a faculdade que você, o Quantos trabalho que anos, você vai Dani? ser. 18, né? É, 19. 17. Oh, Deus. Quando eu me formei, acho que eu tinha acabado de completar 17. Nossa Então, Senhora. tipo, aí eu fiz, tá, ele quer engenharia, e aí, eu vou fazer o que agora? Aí comecei a pesquisar os cursos de engenharia. E uma tia minha tinha dito, a profissão do futuro é engenharia ambiental. Daqui a 5 anos, a engenharia ambiental vai estar lá no topo. Eu fiz, então Bem assim. vamos fazer engenharia ambiental. Aí me inscrevi na Jorge Amado e na área 1 para fazer o curso. Passei nas duas, mas meu pai optou por área 1, que ele falou que fulano falou que era melhor, que não sei o que e tal. Escolhemos a área 1. E aí foi onde eu te conheci, né? Minha professora de Exato. várias disciplinas de química. Muito legal. E aí eu comecei a fazer o curso. As matérias específicas me agradavam, mas as matérias de cálculo não me agradavam. As matérias de cálculo me pegaram de jeito. E aí o que é que aconteceu? Com o passar do curso, eu fiz muitas amizades legais, que muitas delas eu tenho até hoje, né? E eu fui entendendo que eu não gostava muito daquele curso. Apesar de eu gostar das matérias específicas, eu não me via trabalhando naquela área, exercendo a função. Não bateu a Entendeu? química, Não. né? Eu visitei algumas fábricas com você, a Braskem, por exemplo. Isso. Eu fui para várias, passeios não, né? Visitas técnicas da faculdade. Mas eu olhava aquilo ali, eu comecei a entender, a amadurecer dentro de mim que não era aquilo que eu queria. Só que aí vinha a questão. Meu pai estava se esforçando para pagar a mensalidade, meu pai e minha mãe. Chegou um momento que meu pai atrasou algumas parcelas e um tio meu começou a ajudar a pagar as prestações da faculdade. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a me ver numa situação de que eu precisava que aquilo desse certo. Só que eu comecei a lutar contra uma coisa que já estava dentro de mim, que não era o que eu queria. E aquilo foi virando uma bola de neve, uma bola de neve. E aí misturava com as matérias de cálculo. Fenômeno dos transportes. Equações diferenciais. Socorro, meu Deus do céu. Aí eu fiquei assim, meu Deus. E eu comecei a perder algumas disciplinas dessa. E engenharia, as matérias de cálculo, uma vai precisando da outra, é um pré-requisito para você pegar a outra. Então eu comecei a ficar presa na faculdade. Tinha semestre que eu só podia pegar 4 matérias, por exemplo. Então aquilo começou a me atrasar muito na faculdade. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a ver os meus colegas que entraram comigo na faculdade se formando. E aquilo foi me dando angústia, eu começava a passar mal. E daí eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, que eu nem entendia que era uma crise de ansiedade. Sim. Entendeu? Aconteceu comigo também. Eu comecei a sentir falta de ar. Quando eu chegava em certa disciplina da faculdade, eu passava mal. Eu não aguentava ficar dentro da sala de aula. E aquilo, mas eu não entendia que aquilo era a faculdade, aquela situação que estava me fazendo mal, entendeu? E aí, faltando 8 matérias para terminar a faculdade. 8 matérias. Eu fiz assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. O que é que vai acontecer? Eu peguei as 2 disciplinas que eu tinha e fui na coordenação conversar. Na época, aí não vou lembrar o nome dela agora. Solange? Não, a loirinha. Márcia Vanos. Márcia. Eu fui conversar com ela. Aí eu fiz, Márcia, eu preciso de uma luz. Eu tô faltando essas 8 disciplinas aqui. Você acha que eu me formo em quanto tempo? Porque chegou no momento que eu precisava saber quanto tempo faltava. Eu queria se livrar. Entendeu? Dar o diploma para meu pai era o que eu mais queria.
E isso tava me frustrando muito. Aí ela olhou as disciplinas de hoje que ela bate no computador e tal, tal, olha, olha. Aí ela, Dani, vou ser bem sincera com você. As disciplinas que você falta tem uma específica e todas as outras são disciplinas de cálculo. Uma depende da outra. Eu não tenho como liberar para você, eu não tenho como fazer uma quebra de requisito para você em tantas disciplinas de cálculo, porque isso vai te prejudicar. Você vai pegar 3, 4 disciplinas de cálculo e você não vai conseguir dar conta porque são disciplinas pesadas. Eu sim, mas e aí? Quanto tempo? Eu precisava saber o tempo. Aí ela, se você não perder nenhuma matéria, você se forma em 2 anos e meio. 8 disciplinas. Aí aquilo foi subindo uma coisa dentro de mim. Sabe, uma angústia, um aperto no peito, um negócio. Aí eu agradeci a ela e tal, e saí da sala. Aí fui pro térreo. Aí tem o banheiro masculino, o banheiro feminino e o PCD, né, que é o banheiro de cadeirante. Eu entrei no PCD porque ia ser só eu lá dentro. Tranquei a porta e aí comecei um desespero absurdo. Chorava, 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 chorava. Não conseguia respirar, puxava o ar e nada. Sabe, tipo, não sei quanto tempo eu fiquei ali dentro, se foram 4 minutos, ou se foi meia hora, 1 hora, não sei. Mas eu chorei, 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 chorei. Até que eu consegui respirar fundo e ligar pra minha mãe. De lá do banheiro mesmo. Aí liguei pra minha mãe. Só que eu achei que eu já tava calma. Mas quando ela falou alô, aí veio tudo de novo. Aí eu comecei a chorar, aquele desespero. Aí eu só conseguia falar assim, mãe, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não quero isso pra minha vida. E ela não tava entendendo nada que eu tava falando. Calma, Dani, não tô entendendo. Fale devagar. Calma, filha, não precisa desse desespero. Aí eu falei, mãe, eu não aguento mais. Essa faculdade, eu não gosto dessa faculdade. Eu não me vejo trabalhando com isso. Eu preciso me libertar disso aqui. Aí minha mãe, é isso? Aí eu fiz, Aí ela, você tá nesse desespero por conta disso. E ela tava com meu pai dentro do carro. Aí eu fiz, mãe, e agora o que é que eu faço? Ela, não pode trancar a faculdade? Tranque a faculdade, tranque a faculdade. Depois, quando a gente estiver mais calmo, quando você estiver mais calma, a gente conversa, a gente decide o que é que você vai fazer da sua vida. Mas nesse momento, tranque a faculdade. Não adianta você ficar nesse desespero todo. E meu pai, coitado, dirigindo do outro lado, meio sem entender o que estava se passando, só que a filha dele estava chorando no telefone. E aí foi uma virada absurda. Tipo assim, o que eu vou contar agora aconteceu em no máximo 1 hora e meia. No máximo. Sim. Eu desliguei o telefone. Aí me acalmei. Porque eu já consegui externalizar o que estava dentro do meu coração para os meus pais. Que era a minha maior angústia e que era o meu maior medo de... Era frustrar eles, entendeu? Então eu consegui botar aquilo para fora. Lavei o rosto e fui lá no NAR, no Núcleo de Atendimento ao Aluno da faculdade. Peguei uma senha, fui atendida rapidíssimo. Rapidíssimo. Sem comentários. Aí pedi pra trancar a faculdade. Na mesma hora o rapaz trancou a faculdade, foi super rápido. Trancou a faculdade. Tipo assim, em questão de 20 minutos eu já tinha trancado a faculdade. Saí do NAR. Olhei pra um lado, olhei pro outro, fiz tá. Isso era junho, início de junho, né? Já tinha acabado o semestre. Aí, beleza. Aí eu fiz... Eu não posso ficar ociosa dentro de casa. Não vai dar certo. Se eu tô mal desse jeito aqui, porque eu tô com medo de frustrar, com medo de decepcionar os meus pais, dentro de casa, olhando pro teto, eu vou decepcionar mais ainda. Eu não posso fazer isso. E agora eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, qual é o curso, assim, que eu poderia fazer? Aí, arquitetura. É a arquitetura que eu quero. Sensacional. Aí eu fiz, e agora, o que é que eu faço pra entrar no curso de arquitetura? Voltei pro NAR. Aí eu fiz, vem cá, se eu quiser me matricular num curso da Rui Barbosa, como é que eu faço? Aí eu
rapaz do nada não sabia me dar muita informação, mas ele fez assim, olha, é melhor você procurar a coordenadora de arquitetura e conversar com ela. Porque de repente ela vai te orientar melhor, mas você vai ter que voltar aqui de todo jeito. Porque era um núcleo só para as duas faculdades. Fui lá pro prédio da Rio Barbosa, né, que é rapidinho. Cheguei lá, a coordenadora de arquitetura estava lá. Conversei com ela, falei tudo o que tinha acontecido. O universo todo Não, conspirou. Foi uma coisa assim. Aí, conversei com ela, aí expliquei a situação pra ela. Ela fez, olha, você já trancou a faculdade, ótimo. Você precisa voltar no NA e pedir pra fazer uma migração externa. Alguma coisa assim. Eu entrei na faculdade Rui Barbosa como migração externa, como se eu tivesse vindo de uma outra faculdade. E apesar deles usarem o mesmo sistema, eram faculdades distintas, né? E você vai me trazer um comprovante ou um histórico das suas disciplinas já cursadas. Não precisa estar assinado, me traga só o histórico. Eu quero saber o que você já concluiu em engenharia. Fiz, beleza. Fui no NA, consegui o documento, que era só uma impressão mesmo, foi bem rápido. Tentei me matricular, mas não tinha dado certo. Alguém responsável não estava naquele momento, tinha ido almoçar, alguma coisa do tipo. Peguei o histórico, voltei nela, falei que eu não tinha conseguido me matricular ainda, mas que o histórico estava ali. Ela foi, assim, um anjo na minha vida, com a maior boa vontade do mundo, que não é toda coordenadora que faz isso, não só por não querer, mas por todas as demandas que tem. Tipo, eu não estava matriculada na faculdade dela, sim, entendeu? Ela não era responsável por mim de maneira nenhuma. Ela abriu, ela folheou aqueles papéis com as disciplinas e a descrição das disciplinas que eu já tinha cursado. E começou a compatibilizar disciplina por disciplina com a arquitetura. E aí ela começou a grifar de rosa o que eu iria eliminar. Aí grifou. Aí eu fiz, ai meu Deus do céu. E eu quietinha lá, esperando assim, tipo, ai Senhor. E aí ela fez, eu consegui eliminar, eu acho que foram 10 matérias. Foram assim, tipo, foram muitas matérias. E ela juntou uma disciplina com a outra pra compatibilizar da maneira correta, né? Porque eu precisava cursar todas as disciplinas, eu precisava de todos os conhecimentos de arquitetura. Aí ela, isso aqui é o que eu consigo eliminar. Mas eu não vou conseguir fazer isso agora porque você não está matriculada. Você vai fazer o seguinte, volta no NA, vai, pega uma senha, tenta se matricular de novo, a pessoa responsável já deve ter voltado. Você não precisa voltar aqui para minha mesa hoje. Depois que você se matricular, vá para sua casa, descanse, relaxe, você está de férias. Suas aulas começam no dia tal de agosto, acho que não lembro a data, no início de agosto. E aí, na primeira semana de aula, você vem com esse documento aqui, que na verdade não era o documento, é o que ela tinha grifado, que eu vou eliminar essas matérias pra você. Aí eu fiz, tá bom. Aí, nesse meio tempo, meus pais tinham chegado. Isso aconteceu em mais ou menos 1h30. Sim. Aí, meus pais chegaram, desesperados, porque a última vez que eu liguei pra eles, eu tava desesperada. Aí eu entrei no carro, aí minha mãe, aí minha filha, como é que você tá? Tá bem? Aí eu fiz, olha, é o seguinte, tranquei a faculdade de engenharia, já me matriculei na faculdade de arquitetura, começo no dia tal e me formo em 4 anos. Porque a coordenadora de arquitetura tinha dito que se eu não perdesse nenhuma disciplina, eu me formaria em 4 anos. Eu entrei na faculdade de arquitetura no 2º semestre de 2016 e me formei no 1º semestre de 2020, que foi o início da pandemia. Foi o primeiro mês da pandemia, foi quando eu apresentei o meu TCC. Em março de 2020. Março de 2020. Aí minha mãe olhou assim, Tá já bom. resolveu tudo? Aí meu pai, eu vou ter que pagar o quê? Aí eu fiz nada, porque quem estava entrando nesse semestre, quem entrou como ingressou como migração externa, estava isento da mensalidade. Sério? Nossa, Dani, que Aí universo realmente. Foi. Aí eu só comecei a pagar a faculdade no... Segundo semestre. Não, no 2º semestre não,
o primeiro No mês que segundo tava, mês. no segundo mês que eu comecei a pagar a faculdade. Aí ele, maravilha então, bora comemorar, e é isso mesmo. E meu pai também é muito assim, muito Eu cabeça conheço fria, sua mãe, assim. né? Sua mãe é maravilhosa, a dona E aí, Jane. e aí ela deu tudo certo, graças a Deus. Aí eu comecei a faculdade de arquitetura e, E tipo, aí? Se encontrou. muito. O que eu achava que eu gostava de engenharia não chega aos pés do que eu vivi em arquitetura, sabe? É outro universo, outra coisa, outra áurea, outro tudo. Foi maravilhoso, muito bom, muito bom. Eu vivi de fato a faculdade, não tive angústias. Claro que teve matéria difícil, óbvio, toda faculdade vai ter matérias difíceis. Mas o seu querer se formar naquilo, trabalhar com aquilo, te ajuda e muito, entendeu? Então, eu vivi de fato a faculdade, eu me entreguei, eu participava dos seminários, participava da organização. Eu estava na faculdade de manhã, de tarde e de noite. Não me importava, sabe? Para mim era fantástico. Teve estágio da própria faculdade que eu fui para Morro do Chapéu com um projeto de uma professora também, Lilian Farias, o Multimãos. Foi maravilhoso, foi uma experiência única que, sabe, foi tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu vivi de fato a faculdade, eu curti a faculdade, eu me formei gostando da faculdade. E hoje eu trabalho com isso e amo o que eu faço, entendeu? E não tem nada melhor do que você se encontrar na sua profissão, do que você se realizar profissionalmente, né? E tirou um peso, assim, do meu coração, muito grande. Esse podcast, Dani, é justamente para isso, sabia? Essa história que você me contou aí é linda e eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo vai primeiro perceber que aquilo que ele sente, aquela ansiedade, é justamente porque não está fazendo o que ama, não está fazendo o que quer, aquela angústia, né? Eu acho que não tem felicidade maior do que a gente achar nossa cachaça, né? Verdade. É quando a gente trabalha, a gente não sai de casa de manhã, poxa, mais um dia, né? E eu vejo você nos seus projetos no Instagram, cada um mais lindo que o outro. E eu fico doida, assim, ó, quando eu for reformar o apartamento, eu vou fazer isso, aquilo, outro. E aí já segue lá no Instagram, danicoelho.arq, mas vai ficar aqui na descrição. Você vê que é feito com amor, né? Isso. E aí eu queria perguntar a você, o que é borrô? É assim que fala? Borro Decor. Borrô Então, decor. eu me formei no início da pandemia. Então, um grande desafio foi, não pense assim, que você vai se formar e vai conseguir um trabalho maravilhoso, tal. Exato. Não é dessa forma, não acontece. Pelo menos comigo não foi assim. E geralmente não é. Com a grande maioria não é. 99% não é. Então, o que foi que aconteceu? Eu me formei, além de não ter um trabalho, eu me formei na pandemia, tava todo mundo dentro de casa. Eu fiz, e agora, senhor, o que é que eu vou fazer? Vou me formar e vou ficar dentro de casa do mesmo jeito que eu não queria. Eu já tinha um projeto com os amigos meus da faculdade de arquitetura, que era um escritório de arquitetura. Aí, quando a gente se formou, eu fui a primeira a me formar e a gente já abriu o escritório e eu esperei eles se formarem. Isso. Como foi essa etapa, Dani? De abrir o escritório de vocês em sociedade? Foi em sociedade, a gente fez uma sociedade. Como eu me formei primeiro, eles viraram meus estagiários. Eu ficava brincando com isso. Maravilha. Mas deu super certo. A gente se organizou legal, pegamos vários projetos, fizemos vários projetos de casas residenciais, principalmente no interior da Bahia. E foi, assim, um grande aprendizado e um grande desafio também, porque empreender não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas deu muito certo. Hoje a gente não tá mais junto, mas a gente rompeu a sociedade agora, não tem 3 meses. Por conta que os objetivos da vida individual Sim. foram ganhando outras formas, Uma entendeu? etapa que vocês passaram, Exato. que foi muito bom. Que foi maravilhoso.
Até hoje, assim, dependendo do projeto, a gente ainda faz em parceria, entendeu? Massa. Ficou, né? É uma amizade que fica, realmente, os meninos me agregaram bastante. Mas, enfim, veio a pandemia, eu me formei na pandemia. O escritório deu uma parada, porque não tinha projeto. A gente fazia mais arquitetônico. Quem fazia decoração até conseguiu engrenar na pandemia. Por quê? Porque as pessoas estavam dentro de casa e as pessoas olhavam para sua casa e não se viam, não viam aquela identidade. E aí quem trabalhava com decoração ainda conseguiu engatinhar na pandemia. Qual a diferença, Dani, de arquitetônico para decoração? Eu sou totalmente leiga, amiga. O arquitetônico é quando você vai fazer o projeto para poder você construir, por exemplo, sua residência do zero. Ah, Dani, comprei um terreno. E agora eu faço o quê? Deixa comigo. Eu vou lá, vou fazer o estudo do terreno. A gente vai montar um projeto para o seu terreno de acordo com o que você vai me dizer. Eu quero isso, isso e isso. Sua especialização hoje é em arquitetônico. Isso. Mas tem a decoração também, que eu também faço. Hoje em dia, inclusive, eu faço mais a parte de arquitetura de interiores, que é como chama, a parte de decoração. Mas quando eu me formei, eu fazia mais arquitetônico, entendeu? É porque vai mudando realmente o nicho. Você é o terror dos engenheiros. Que nada. Inclusive, tem vários amigos da época de engenharia, tanto engenharia civil quanto engenharia ambiental, que às vezes trabalham comigo hoje em dia. Engenheiro mesmo, já trabalhei com 2 engenheiros que se formaram lá na área 1. Na hora de bater o martelo, quem é que dá a última palavra? É o engenheiro ou o arquiteto? Então, vai depender de muitas coisas. Vamos passar pro próximo. Então, volta pro borro. Aí sim, como tava na escassez de trabalho e eu tava ociosa dentro de casa, na época da pandemia. Lembra que a gente estava lavando maçã para colocar na geladeira, passando álcool no saco de feijão. Eu fiz, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aprender uma coisa nova. Eu adoro aprender coisas manuais. Eu sempre gostei muito de coisas manuais. Minha família tem, sabe, um dom, digamos assim, para esse lado. E minha mãe já estava fazendo mesa posta. Ela estava fazendo o trabalho dela, tanto de crochê quanto de tecido, muito bonito e tal. E eu fiz, poxa, preciso fazer alguma coisa também. Vou ficar aqui parada dentro de casa. Aí comecei a assistir aulas de macramê. Aí eu fiz, cara, que negócio massa, vou começar a fazer isso. Aí comprei as linhas, comprei as coisas e comecei a fazer aquelas tramas. E eu aprendi só assistindo vídeo. Não tive uma aula, não entrei no curso. Aí as pessoas faziam assim, por que você não vende? Tá bonito. Aí eu comecei com o borro decor. Que a ideia do borro é justamente um estilo de decoração onde o macramê está presente. Então, a história do borro decor começa daí, entendeu? E naquele tempo, como eu disse, eu não estava com trabalhos arquitetônicos. Então eu comecei a fazer isso e aí surgiu as oportunidades de ir para feira. E aí a gente até se encontrou em algumas feiras. E eu conseguia fazer a venda, tal. Só que aí a pandemia foi passando de fato, as pessoas foram perdendo medo de ir para a rua e a arquitetura começou a engrenar de novo. Quando a arquitetura começou a engrenar de novo, nesse escritório que eu estava, Baião, eu comecei a ficar sem tempo para fazer o macramê, porque o macramê demanda muito tempo, entendeu? Uma peça, eu vou, dependendo do tamanho e da trama dela, eu vou fazer em mais de um mês, ou em mais de um dia, entendeu? Eu vou precisar de tempo para fazer aquilo. Fora que tinha peças que eu precisava tratar galhos secos de árvore, porque Sim. Era para fazer a composição. E não estava mais conseguindo conciliar a arquitetura com o macramê. Aí uma cliente minha perguntou se eu faria colar de mesa.
Aí eu fiz, ué, posso fazer. Vamos lá. Vamos aprender uma coisa nova. Eu também sou assim, viu, Dani? Pergunta, você É pode muito fazer? bom. Primeiro eu digo que sim, depois eu vou, Depois vou a gente, aprender. depois a gente dá um jeito. E aí eu fui fazer colar de mesa. E deu muito certo colar de mesa. E dá certo até hoje. Então eu tenho esses dois segmentos. Hoje eu trabalho com arquitetura, eu tenho um escritório físico de arquitetura. E tenho a Borro Decor, que hoje não tem mais macramê, porém agora é só os colares de mesa, os colares decorativos de mesa, mas tem colar de cortina também, por aprendedor de cortina. Então, tipo assim, foi uma surpresa, né? Esses colares de mesa, realmente, eu faço até hoje. É uma terapia também, né? Muito. Eu acho Ó, que... assim, hoje em dia, eu nem consigo mais dar conta da produção, entendeu? Demanda muito tempo também, graças a Deus. Então, eu fiz o quê? Chamei minha mãe para me ajudar. Aí, minha mãe hoje me ajuda com a Borro Decor. A gente produz juntas. E para eu conseguir dar conta de arquitetura. E com relação à tecnologia, Dani, para a parte de arquitetura, quais são os programas que você aconselha? Como é que vocês fazem um projeto, né? Onde é que faz o projeto? Então, tem vários softwares para isso. Sim. Desde o CAD, que eu comecei a aprender engenharia. Tem o Google SketchUp também, que é utilizado bastante. Tem o Revit, que hoje em dia é o queridinho, assim, é o que eu vejo mais as pessoas usando por conta de ser um software BIM, né? Oi? É um software que ele tem várias informações em um só, porque antes você fazia um projeto, aí você precisava fazer o orçamento separado, você precisava fazer a parte de engenharia separada da parte arquitetônica. Hoje em dia, com esse software, a gente consegue falar assim, tipo, camadas de projeto, Sim. entendeu? Uma em cima da outra. Então você consegue todas as especialidades que vão ser envolvidas naquele projeto, você desenvolve com um software só. Entendeu? E curso, Dani, para usar esse software ou você aprende? Ó, hoje em dia nas faculdades eles até ministram uns cursos pequenos, né? Mas que já te dá uma introdução para você manusear. Porém, eu acho muito válido você fazer um curso, uma especialização de cada software, porque tem várias manhas, tem várias técnicas, entendeu? Que você aprendendo transforma o seu trabalho, tipo assim, a velocidade. Você vai fazer aquele seu projeto muito mais rápido, entendeu? Se você realmente souber manusear da maneira correta aquele software. Tem cursos online também, Tem. né? Eu acabei fazendo muito curso online por conta que eu me formei no início da pandemia, entendeu? Mas se for presencial, eu particularmente prefiro presencial. Eu acho... Eu gosto também. Mas é porque a gente pensa que tem gente que mora em alguns lugares que não tem esse acesso, né? Exato. Presencial. Mas assim, tem vários cursos online Muito que bons. são excelentes, entendeu? Agora você tem que ter a disciplina para seguir certinho o curso, para fazer o curso no tempo certo, para você conseguir desenvolver, né? Eu gosto de falar que disciplina em qualquer profissão, para você crescer, é a base. Uhum. Porque mesmo que você ame arquitetura, não é só chegar lá e fazer, né? Isso. Então, hoje eu vejo muita gente assim que não tem talvez uma disciplina necessária, né? Então, o que é que você me diz? Qual é a disciplina do arquiteto? Como é que você faz os seus horários, a sua agenda? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se você não está trabalhando para outra pessoa, por Tem exemplo... prazo também, né, a Isso. cumprir. Se você não está sendo funcionária, porque eu poderia botar currículo e conseguir um trabalho de arquitetura, entendeu? Mas eu não quis, eu fui por outro caminho, um caminho que é realmente muito mais difícil, porque é o empreendedorismo. Você pode abrir, desculpa, você pode abrir o MEI ou o Simples? Tem que ser o Simples. Tem que ser o Simples, o arquiteto não pode ser MEI, não. Não pode, não. Não pode ser MEI, não. Mas é isso. Eu consigo emitir nota fiscal
com o meu próprio CPF. Tem uns trâmites para isso, entendeu? Eu pago imposto por fora, eu pago 5% de imposto e consigo emitir a nota fiscal no meu CPF, entendeu? Maravilha. Tem algumas para facilitar, né? Sim. Porque a criação do CNPJ não é tão fácil assim e às vezes você não está no momento certo ainda para fazer aquele CNPJ, entendeu? Não tem os recursos necessários. Mas aí tem esse outro caminho também. A gente estava falando da disciplina. Sim, da disciplina. Eu optei por empreender na área. Empreender na área não é fácil. Não é fácil em qualquer lugar. O empreendedor, ele trabalha 3 vezes mais, eu acho, pelo menos, do que você trabalhando numa empresa. E lembra que eu tenho 2 segmentos diferentes. Eu já fui Eles se complementam, mas são 2 segmentos diferentes. Então, muitas vezes eu vou dar uma carga horária por exemplo, meu escritório abre 9. De 9 às 5 para arquitetura, eu vou chegar em casa e eu ainda tenho mais umas 3 horas, pelo menos, ali para cumprir as coisas da Borro Decor. E o que é mais difícil? Fazer um projeto ou atuar cliente chata? Então... Tem cliente que manda fazer, depois não era isso, e manda e muda todo dia. Toda hora, mas a gente tem que ter, né, respirar fundo e vai. E às vezes até a opinião que o cliente dá realmente deixa o projeto melhor. Essa semana mesmo eu entreguei um projeto, eu apresentei um projeto. E a cliente fez assim, poxa, Dani, tá lindo, eu amei, você realmente conseguiu captar o que eu queria, mas... Sempre tem um mais. Sempre. Mas... eu gostaria disso, disso e disso. Tem como você fazer essa pequena alteração? Estava dentro do pacote dela, eu fiz, claro, eu vou fazer. E quando eu fiz a alteração que ela sugeriu, eu achei que ficou muito melhor o projeto. Então, a gente também tem que ter essa humildade, essa sensibilidade de ouvir o cliente para poder adaptar o projeto. E, de repente, vai ficar muito melhor do que o que você fez e tá tudo bem. Isso. O ego não pode vir acima, né? Com certeza. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você não pode. Em lugar nenhum da vida, o ego pode se sobrepor, entendeu? Você tem que tratar tudo na humildade e saber lidar com cada situação. E sonhos e próximos projetos, Dani, pra gente finalizar? Então, eu, agora que optei por seguir sozinha no escritório de arquitetura, o meu maior desafio no momento é empreender sozinha, né? Porque antes eu tinha o apoio dos meus amigos, que eram os meus sócios, e hoje em dia eu tô sozinha, né? Então a responsabilidade aumentou bastante e é isso. O meu maior desafio no momento tá sendo esse. Mas você vai conseguir porque você é retada, mulher. Adorei você ter vindo. Agradeço enormemente. Te ver novamente, porque tem o quê? Uns 2 anos que eu não te vejo? 1 ano. Acho que tem eu um ano. Eu tava grávida de Pedrinho, acho. Isso. Então deve ter 1 ano e pouco. Você tá muito linda, tá feliz, obrigada. Tá radiante. Realmente, tô muito feliz por você mesmo. E agradeço enormemente. Vou deixar aqui, ó, o Instagram da Borro Decor, de Dani Arquiteta. Segue lá o canal do Como Eu Me Tornei, pra gente ter vários outros profissionais, pra você achar sua cachaça também, como o Dani achou a dela, viu? Um beijo e até semana que vem.